pessoas, como eu disse, né, têm medo da morte, quando na verdade nós devemos viver pela morte. Na verdade nós vivemos pela morte. Nós não vivemos, porque nenhum de nós aqui vive pela vida. Como cristãos, a gente vive para o dia que vamos morrer. Esta é a razão. Ai, pastor, veio de domingo, dia de domingo, para ouvir sobre isso. Mas filho, você vai encontrar com Jesus só se você morrer mesmo. Você só vai ver Jesus quando você morrer. Talvez um ou outro irmão tenha visto Jesus numa revelação, num sonho, mas face a face com Deus, Peniel, só no dia do Senhor. Só quando partirmos, ou no paraíso, ou na eternidade, e estaremos com Ele no reino milenar de Cristo, ressuscitados. Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo 4, verso 12. É fácil, irmãos. É logo depois de Obadias, tá bom? É fácil de achar. Amós logo depois de Obadias. Tenho certeza que vai ser molezinha. Ninguém vai abrir a Bíblia, vai todo mundo para lá, né? Entre os profetas menores, irmãos, antes de Malaquias, Zacarias, ali no finalzinho ali, quase da Bíblia, você vai encontrar os profetas menores. Jonas, Obadias, vai estar Amós ali no meio, né? Glória a Deus. Eu vou fazer um concurso nessa igreja. Toda pessoa que vier aí recitar todos os livros da Bíblia vão ganhar uma Bíblia de estudo. Todos, do Antigo ao Novo Testamento. Eu vou fazer um concurso aqui, irmã Paula. Recitar todos, vai ganhar uma Bíblia de estudo. Eu vou fazer esse concurso. Porque no meu tempo, a escola bíblica de criança, as crianças saíam de lá sabendo todos os livros da Bíblia de cor. Os meus filhos, na escola dominical, o Reginaldo que sabe disso, né? O Reginaldo que foi da Assembleia também, você aprende todos os livros da Bíblia. Para você subir, então quando você chega, né, procura Amós, aí a pessoa já sabe, mais ou menos onde está, ela conhece a sua Bíblia, já sabe mais ou menos onde está. Hoje as pessoas têm dificuldade, ficou pior, porque agora, graças a Deus, para eles, não para Deus, eles têm um celular para poder encontrar, né? Aí no dia que não tiver celular, não anota nada, porque no celular, você não vai dizer para mim que não, pastor, eu anoto no celular, anota nada, pode fazer máximo um risquinho ali, enfim, mas está falando um velho aqui, né? Queridos irmãos, eu não falei aí, Gustavo, não pus aí, mas pode colocar aí em Eclesiastes 7:2, por favor. Eu esqueci, mas esse texto veio agora para mim, tá bom? Sete, 2. Ali está Amós ainda, está certo. Eu não li Amós, né? Por isso ainda castigarei, ó Israel, e porque farei isto com você? Prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. O tema dessa noite é: prepare-se para encontrar o seu Deus. Esta é a tônica da mensagem de hoje. Estarmos prontos para encontrar o nosso Deus. Agora, se puder colocar Eclesiastes 7:2, querido. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. Sabe como é que a gente faz? A gente não leva a sério a morte. Não, porque eu só tenho 20, só tenho 30, só tenho 40. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou com 64 anos, bruto, novinho, né? Com um corpinho de 90. Mas assim, eu me lembro quando eu tinha 4 anos de idade. Quem se lembra quando tinha 4 anos de idade? Eu me lembro quando eu tinha 4 anos. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade. Tenho marcas no corpo de quando eu tinha 7 anos de idade. De 4 anos eu me lembro porque eu atirei pedra num bonde. E o motoneiro parou o bonde e foi reclamar com a minha mãe me procurou, me escondeu no porão da casa. Eu atirei pedra no bonde. No bonde. Existia no século passado. Está falando o quê? Tem um parado lá no Gonzaga, tem um bondinho que vai para o Monte Serra, até hoje, isso é moderno, né? Eu me lembro dos meus 10 anos, me lembro dos meus 13 anos, e sempre parecia que a velhice nunca vinha. Parece que a velhice é uma coisa tão distante da gente.
A gente prepara a vida para o agora, mas não para a velhice. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Com 47 eu já tinha tempo para me aposentar pelo INSS. Com 47, podia me aposentar. Com 30 anos de trabalho. Eu me programei não, porque naquele tempo podia. Hoje jovem já não pode mais, mas naquele tempo podia. A aposentou cedo, sim, mas eu comecei a trabalhar menino. O que eu quero dizer com isso é que a gente não se prepara para este momento. A gente não se prepara para este dia. Porque a gente sempre espera que vai dar tempo. Mas, gente, o que a gente mais vê hoje é jovem morrendo cedo. A gente mais vê é crente morrendo. Crente de verdade. Eu me lembro que ali os irmãos, um jovenzinho, uma jovenzinha, não sei, saía ali da Assembleia de Deus, ali da Campos Sales, atravessou a linha amarela, a criança tomou um tiro. De bala perdida, não sei, num assalto, tomou um tiro. Ela estava preparada? Os pais estavam preparados para isso? É claro que não. Por isso que temos que estar preparados, porque nós não sabemos a hora nem o momento. Tomara todos nós partamos com bastante idade para poder produzir bastante, ensinar bastante, conviver mais com os filhos, mas ninguém sabe de nada. Tudo nesta vida exige preparação, tudo. Tudo. Quando nós estamos preparados, nós sofremos menos. Nós estudamos para preparar para a vida profissional, não é verdade? É ou não é? Para buscar prosperidade, ter estabilidade, ter família, esposa, filhos, etc. Estas coisas demandam tempo. Irmãos, por exemplo, uma pessoa que estuda, logo de pequenininho ali no prézinho, hoje em dia coloca uma criança com 2 anos na escolinha, só o sangue de Jesus. Deixa para lá que isso é outra coisa. O melhor momento das crianças, as pessoas saem de perto. Por causa de dinheiro, por causa de trabalho, até por necessidade, não estou aqui para julgar ninguém. Mas no meu tempo, você entrava numa escola com 6 anos para fazer o jardim. Com 7 anos, tu estava no primeiro ano. E depois você seguia o ginásio, e depois ia para o chamado colegial, que hoje é o ensino fundamental, né, que é o 2, né, fundamental 2. E depois que a pessoa se forma, a pessoa vai fazer faculdade. Depois de ter estudado dos 7 até os 15, 14, 15 anos, ela vai fazer faculdade. E fazer cursinho. Então, no mínimo, uma pessoa se estuda para se preparar para o futuro 15 anos. No mínimo. Porque mesmo depois de formado, a pessoa tem que continuar estudando para se atualizar na profissão que escolheu. Qualquer pessoa que tem uma profissão, ela se vê necessidade de continuar estudando para galgar dentro do seu trabalho, né? A minha filha agora estava fazendo pós, né? Porque quer ser coordenadora de escola, é isso, filha? Diretora de escola. Ela está fazendo a pós para isso, para ser diretora de escola. Quer dizer, ela já estudou, é professora, está casada, tem filho e continua estudando. Então a gente sempre busca algo melhor. Por quê? Perdão, tá, irmão, se eu tossi, eu estou lutando com uma gripe. A ideia sempre é buscar o sucesso, irmãos, que nos traz paz no futuro. Nem sempre isso é real, porque a gente acredita que tendo uma boa profissão, uma boa casa, um bom carro, uma boa família e um bom salário, é tudo que você precisa. Tem muita gente que tem tudo isso, mas não tem paz. Mas a gente julga que isso é necessário para ter paz. Nem sempre, como eu disse, as coisas saem a contento, mas esse é a busca. Agora, todas essas coisas dizem respeito a esta vida. Mas e depois? Uma pessoa perguntou para outra pessoa assim: eu soube que você se converteu, é verdade? A pessoa sim. Mas cara, você é um cara de sucesso, por que você se converteu? Por que você buscar a igreja, agora precisa buscar a igreja, ir para a igreja, não sei o quê, virou beato, o que há? Ele falou para esse cristão, falou para o rapaz assim: me responde uma coisa, como que você nasceu? Ele falou: a minha mãe me concebeu, certo? E aí, não, aí eu cresci, beleza. E depois? Ele falou assim: depois que eu tinha idade eu fui estudar. Maravilha.
E depois? Bom, depois que eu estudei, eu formei família e me casei. Maravilha. E depois? Aí eu gerei filhos. E depois? Depois dos filhos vieram os netos. Aí eu me tornei avô. Que maravilha. E depois? Não, aí meus netos cresceram e eu fui envelhecendo. E depois? Ele falou assim, depois que eu envelheci, eu morro. Aí ele perguntou para ele, e depois? Porque nós não vivemos pelo agora, vivemos pelo e depois. Então a preparação desta vida é para o e depois. Eclesiastes 8, versos 7 e 8 diz assim. Eclesiastes 8. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar deste combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Esse texto está dizendo que nós não temos domínio sobre isso. Graças a Deus por isso. Você imaginou se a gente já nascesse sabendo o dia que ia morrer? Qual seria o sentido de viver? Qual seria o sentido de estudar e trabalhar? Que se você, por exemplo, se você souber que vai morrer com 90 anos, você acha que vai ter bastante tempo com a nossa irmã. Mas a irmã viveu 90 anos sem saber que viveria 90 anos. Mas a gente sabe, você e eu conhecemos pessoas que já foram. Quando você chega a uma certa idade, que nem eu, com 60 e pouco, você começa a ver as pessoas que fizeram parte da tua história partirem do teu lado. É como se fosse aquele jogo de batalha naval. Conhece batalha naval ou não? O cara cita um vai cai ali, pegou aqui. Então, chegou uma hora que parece que você tem medo que cante a tua senha. Número tal. Sou eu. Ele tem medo que cante a nossa senha. Por quê? Porque as pessoas do nosso lado naturalmente estão partindo e não tão naturalmente assim. Estão me entendendo? Sim ou não? Então, Hebreus capítulo 9, 27, diz assim: e assim como está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Eis aqui o depois, irmão. Eis aqui o depois. Depois da morte, o juízo. Depois da morte, o juízo. E a questão é, porque assim, o espírita vai dizer que nós vamos encarnar um monte de vezes. Esse texto é uma criptonita contra o espiritismo, contra quem acredita na reencarnação. A reencarnação é uma falácia, é uma mentira, porque esse texto derruba. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Então a questão é, estamos nos preparando para esse dia? Porque neste dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. Neste dia vai ser o dia em que você vai apresentar, Deus vai olhar para você e você vai estar diante dele. O Salmo 90, verso 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo muito vigor, 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu estava conversando com a Sandra, a gente fala, caramba, se a Bíblia está dizendo que 70, 80 é tudo enfado e cansaço, que chega a 80 no maior vigor, imagina a dona Recordação que chegou a 90. Mas ela fala que depois desse tempo, tudo é cansaço. Por quê? Dói as pernas, dói a dor, dói os olhos, dói o cílio, dói a sobrancelha, dói o cabelo, né? O pessoal diz que é a melhor idade. Melhor idade de nada, dói tudo, cara. Né? Dói tudo. Você começa a ficar com o osso mais fraco, você começa a ficar mais fraco para andar, a dor que você não sentia começa a aparecer. Não é? É a melhor idade para estar pronta para conhecer o Senhor Jesus, talvez. Né? Então, irmãos, é necessário estar pronto.
Por quê, irmãos? Se você já viu o corpo de bombeiro, você sabe como é que os caras dormem no corpo de bombeiro? Você sabe como é que é a prontidão deles? Eles dormem, estão no alojamento, quando toca a sirene, eles já estão prontos, o equipamento deles, eles não vestem, eles caem dentro do equipamento. Eles põem, só levantam o macacão assim, fecha, põe o capacete, fazendo isso, correndo, já entrando, descendo, nem escada desce, dependendo da altura, né, lógico, né? Desce por aquele cano, já entra no caminhão e vão embora. E aí dentro do caminhão vão terminando de ajustar o equipamento. Então eles estão, mesmo estando em descanso, estão preparados. Essa é a questão, né? Lembra da saída do Egito? Quando foi para sair do Egito? O que Deus falou para eles? Estejam preparados, sandálias nos pés, cajado na mão, para partir a qualquer momento. Eles deviam comer, ficar na expectativa, esperando, mas chegaria um momento que eles teriam que partir a qualquer momento. Como eu disse em Hebreus 9, 27, diz que depois da morte vem o juízo. Então nós temos que estar prontos. O livro de Amós diz, prepara-te. Temos que estar prontos. Cada dia, irmãos, presta atenção, cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada manhã que nasce para nós é uma oportunidade de Deus para que a gente se aproxime dEle, conheça Ele, porque chegará o dia que não haverá o outro dia. Não é que a misericórdia dEle encerrou. Ele nos dá a oportunidade para viver em misericórdia, para poder desfrutar uma eternidade de misericórdia. Ninguém vai chegar inocente diante do Senhor e falar, eu não ouvi, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Você está aqui hoje porque Deus te chamou para estar aqui. Você está na live ouvindo porque Deus está te chamando para estar pronto, porque você não sabe, eu não sei, nós não sabemos, não importa a tua idade. Quando uma pessoa com 70 anos, 80 anos, falece de câncer ou qualquer outra doença ruim, a gente fala, poxa, mas viveu bastante, né? Vai perguntar para a pessoa se ela está contente, se ela, para ela viu bastante. Ela quer viver mais. Mas quando a gente escuta que uma criança de 4, 5 anos ou um adolescente pegou câncer, a gente fica, nossa, como é que pode? Mas tudo isso que acontece com a gente é fruto do pecado que entrou no mundo da criação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, nós morremos. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? É isso ou não? Então, irmãos, se o encontro com Deus é uma certeza, eu tenho que estar pronto. E como estar pronto? Irmãos, a melhor maneira de se aproximar de Deus é através da oração. Gente, a certeza de que você vai para a eternidade é a tua intimidade com Deus agora. É você orar a Deus, buscar a Deus. É a melhor oportunidade que você vai encontrar para ter a convicção, a paz no coração de que o Senhor Jesus vai estar com você. Quantos anos tinha a Cássia, Sérgio, quando ela partiu para Jesus? 58, tinha acabado de casar. Quanto tempo de casado, Sérgio? 2 anos de casado. Ela quando casou com o Sérgio, ela sabia que ia partir? Não. Ela conheceu o Sérgio, se apaixonaram, discipulou o Sérgio, cuidou do Sérgio como uma serva de Deus e partiu para o Senhor. Agora, a obrigação do Sérgio, me permite usar você, é estar pronto para encontrar com ela no dia do Senhor, onde os dois estarão juntos com Jesus para sempre. Amém? É isso? Essa é a busca. Essa é a busca. Segundo ponto, se a oração nos aproxima de Deus, o estudo da palavra nos ajuda a conhecer melhor a vontade de Deus. E ela nos orienta para a eternidade. Por que nós temos tanta resistência com o culto de oração? Quantas vezes você disse, eu vou no culto de oração na terça, deu tudo errado, você não veio? Quantas vezes? Eu estou precisando no culto de oração, nunca dá. Preciso no discipulado, nunca dá. As pessoas não querem discipulado, as pessoas não querem oração. Por quê? Porque Satanás usa a preguiça, usa a displicência,
para fazer essa pessoa se enfraquecer, porque para a tristeza de Deus, essa pessoa sem esse conhecimento de Deus, sem a intimidade com Deus, não vai encontrar com o Senhor. O dia chegará para todo mundo, irmão. Eu me lembro que há muitos tempos atrás nós também perdemos uma irmã, ajudou a gente a começar a igreja, a irmã Margarida, né? Lembra dela? Ela partiu com quantos anos, Sandra? 72 anos. Um amor de pessoa, uma alegria que dava gosto, contagiante. Mas o Senhor a recolheu, foi para a glória. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós somos chamados para estar pronto, temos que estar pronto. Não é pronto para ser pastor, não é pronto para ser obreiro, não é pronto para ser diácono, não. É pronto para encontrar com o Senhor. É pronto para chegar o dia em que aquele que nós oramos e só vemos pela fé, cremos pela fé, nós vamos encontrar pessoalmente, para recompensa ou para condenação. Essa é a questão. Terceiro ponto é a obediência. Obedecer é melhor que o sacrificar, disse Samuel. 1 Samuel capítulo 7, se eu não me engano. O obedecer é melhor que o sacrificar. Sabe, irmão, obediência à palavra de Deus, obediência à direção de Deus, obediência à lei do Espírito, obediência a Jesus, é que nos aproxima de Deus e que traz paz ao nosso coração. Todos nós temos uma tendência de sermos rebeldes. Todos nós temos uma tendência de querer desobedecer a Deus. Todos nós temos uma tendência de filtrar na igreja, na pregação, o que serve para mim e o que não serve. Todos nós somos tentados a isso. O pastor João falou, eu não vou entrar no mérito, mas o pastor João falou de dízimo, né, da lei e tal. Só que o dízimo precede a lei. O dízimo é antes, durante e depois. É uma questão de obediência. E hoje em dia em Cristo é uma questão de fé. Ou você tem ou você não tem, acabou. E eu não consigo colocar fé no coração de vocês. A única coisa que eu posso colocar é a palavra de Deus e ensinar vocês. Agora, se vocês ouvirem e não atentarem ao que está escrito na palavra de Deus, não sou eu que vou responder. Eu vou responder se eu não ensinar direito. Se eu ensinar e não viver, que a palavra diz assim: você mesmo ensinando a muitos não se venha a ser condenado. Olha a responsabilidade de quem ensina a palavra. Todo mundo quer pregar na igreja, todo mundo quer ensinar na igreja, mas o peso é muito maior. Aqui as pessoas, pastor, Pai do Senhor, fica no púlpito, aparece, legal, todo mundo, ó, o pastor, meu pastor, pá. Isso é uma armadilha sem tamanho. Porque a cobrança sobre mim, Sandra, João, sobre Walter, sobre Luciana, sobre os pastores, sobre os diáconos, é muito maior do que sobre aqueles que não se habilitam a isso. A cobrança será maior. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, obedecer é o caminho para encontrar em Deus paz. Outro ponto é o amor. O amor e o serviço, irmãos. Cara, hoje eu estava meditando, né? Eu estava pensando assim, sobre certas circunstâncias. O que o amor faria numa situação dessa? Se fosse a gente dizer assim, o que Jesus faria? Porque Deus é amor. Amém? É isso não? Mas o que o amor faria? É impossível você dizer que ama alguém se você não renuncia. O amor é renúncia. É renúncia de si para o bem dos outros. No amor, tudo espera. Tudo sofre. Tudo suporta. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Servir a seu irmão nos coloca na missão celeste. E isso reflete o amor de Deus em nós. Isso reflete o amor de Deus em nós. O serviço a Deus e aos demais. Eu não tenho como servir a Deus, irmão. Deus não precisa de água. Já que nos trazem água para mim, mas se eles trouxer para o pastor, eles vão quebrar a cara. Tem água aqui, irmão? Obrigado.
Eles têm que trazer a água para mim, para você, para o Gustavo, para o obreiro. Tem que trazer como se estivesse servindo ao Senhor. Quando você é chamado para ajudar alguém, quando Deus chama você para ajudar alguém, quando Deus te incomoda para ajudar alguém, na verdade Deus está te dando a oportunidade de estender a mão para Ele. E não tem como eu estender a mão para Ele, porque Ele é inacessível, amém, irmãos? Mas o meu irmão, o próximo, não é inacessível. Deus diz que deixaram de fazer a mim, aí falaram assim: quando deixamos de fazer para ti, Senhor? Quando você não fez para nenhum desses pequeninos, você deixou de fazer para mim. Se eu quero dar cesta básica para Deus, eu dou para o meu irmão. Se eu quero ajudar uma pessoa, eu ajudo o meu irmão. É a única forma que eu tenho de ajudar Deus, porque eu me coloco como servo de Deus para servir ao Senhor, e ainda que isso me traga prejuízo. Se tem uma coisa, irmãos, que eu não discuto, que eu não discuto que ninguém não abra mão, é do meu chamado. Eu sei quem eu sou. Eu sei para quem eu sou chamado. E eu não permito que ninguém duvide do meu chamado. Eu sei que eu sou pastor. E eu sei o peso que está sobre meus ombros do dia que eu vou apresentar diante do Senhor, que eu tiver que prestar conta. Não vai ser as pregações, Jesus não vai me cobrar as pregações bonitas. Jesus não vai pregar a minha teologia. Jesus não vai cobrar de mim a minha frequência no culto. Jesus vai cobrar de mim se eu servir a vocês como deve ser servido, porque Ele me chamou. Você sabe quem eu sou, irmãos? Aqui. Eu estava vendo na internet, o cara, era gado. O cara chegou e falou assim: você quer ver? O cara pregando o evangelho, o cara na montanha, longe assim, quilômetros. Ele falou: gente, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Esse cara começou: vem. Gente, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros tinha boi. E o boi começou a vir, olha gente, eles vindo. E vem aqueles boi por cima das montanhas, vem aquela manada, aquela boiada todinha assim por cima assim, todos entrando assim. Aí ele começa a pregar o evangelho sobre isso. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quando eu prego aqui, quando os pastores pregam aqui, não é o pastor que está pregando, gente. A palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Você não tem também que aceitar tudo que eu falo como se fosse assim, porque eu sou humano. Você é obra. Sabe qual é a minha bronca quando a pessoa não tem Bíblia? Sabe qual é? Sabe qual é? É porque a pessoa é facilmente enganada. Se eu quiser enganar, eu engano. A coisa mais fácil é arrancar um glória a Deus dos outros, sem princípio bíblico. É a coisa mais fácil. É obrigação sua saber que o que eu estou ensinando aqui tem a ver com a palavra, tem a ver com o que Deus falou. Porque se eu falar qualquer coisa que não esteja aqui, você não é obrigado a aceitar, mas você precisa estar com a Bíblia aberta para confrontar a palavra com a Escritura. Paulo elogia o povo de Bereia porque eles eram zelosos nisso. Não é porque eu estou falando que vocês gostam de mim, que vocês me amam. Não, eu sou homem, sou falho. Posso ser um trambiqueiro também. Você só pode aceitar o que eu falo se você tiver a ousadia, a coragem de confrontar o que eu estou falando daqui que eu preparei, se está de acordo com o que está aqui. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra. Tem que estar de acordo com o que está aqui. Agora, se você não estuda, você não ora, você não busca a palavra, você não tenta buscar a palavra, como é que você vai saber se estou enganando você? Vocês confiam em mim, eu louvo a Deus por isso. Em Cristo eu digo, eu luto para ser digno da confiança de vocês. Mas você não conhece a Bíblia, você pega na internet, você escuta o que quer. Você precisa estar pronto, porque vai chegar naquele momento em que você vai encontrar com o Senhor. Quarto lugar. 2 Timóteo 4,8, por favor. Segunda carta do Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8.
agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo do juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo está dizendo, gente, isso que eu estou esperando, não é só para mim, é para vocês. É para todos que amam a vinda do Senhor. O que é amar a vinda do Senhor? É viver dia a dia, sabendo que o Senhor vai voltar a qualquer momento. Deus vai voltar. Ou eu vou ao encontro dele, ou ele vem ao meu encontro. Mas uma coisa é certa, o encontro é inevitável, amém? É inevitável. A palavra de Deus diz que aqueles que sem Cristo morrem, vão para juízo de condenação. Mas aqueles que em Cristo morrem, eles vão para galardão. Eles vão receber a recompensa pela vida de temor, de fé e de servir os irmãos. Tudo que a gente vai levar daqui, irmãos, é o que eu fiz para o meu próximo. A gente vai reformar a igreja, aniversário, 25 anos, glória a Deus. Deus não entra nesse embalo não, irmãos. Está entendendo não? Isso é coisa nossa, ele não condena não, mas Deus não entra nesse embalinho não. Bodas de prata, está tudo certo, legal, vamos fazer 25 anos, vamos celebrar. Deus nos trouxe até aqui, Jesus nos ajudou até aqui, mas ele não vai chegar lá na eternidade e vai falar, Vlamir, aquela festa que você fez de 25 anos foi pífia, perto do meu nome. Ele não vai me cobrar isso não, irmão. Ele vai me cobrar dizendo, 25 anos você teve lá, e você pregou ou não pregou o que eu ensinei? Isso ele vai cobrar. Amém, gente? A gente não pode viver de eventos, nem viver de culto de domingo, porque isso não traz vida, traz morte. Se eu for viver de culto de domingo, eu morro. Eu morro. Eu não suportaria vir para a igreja uma vez por semana. Eu não suportaria me sentir inútil uma semana inteira. Quando eu acordo de manhã, eu já fico procurando o que eu posso fazer para Deus através das pessoas. Porque você não tem noção. O irmão muito querido da nossa igreja mandou uma pessoa vir aqui buscar uma cesta básica. E a pessoa bateu na minha porta. Por que ela bateu na minha porta? Porque ela me conhecia. E ela falou, conheci o Senhor, quando passei naquela situação, o Senhor me ajudou. Eu estava naquele problema, o Senhor me ajudou. Eu nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Esse irmão ajudou essa pessoa com o que podia e falou, olha, mas procura o pastor, que lá na igreja ele vai te ajudar. Aí ele veio, mas ele fez o que tinha que fazer ali no momento. E aí aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu não fiz com o meu dinheiro. Eu fiz com o carinho e amor de uma pessoa dessa igreja que todo mês dá 10 cestas básicas para distribuir. Então, se eu tenho recursos, é porque esse irmão, para fazer a obra, é porque esse irmão abençoa, e esse galardão é dele. Tu está me entendendo? Não é do Vlamir, não, é dele. Ninguém sabe quem ele é, o nome dele, como ele faz, não sei. Mas todo mês ele abençoa. Sem aparecer. É isso, irmãos. Não toca trombeta, não precisa ninguém ficar sabendo, só faça por amor, acabou. Quero encerrar, estou no final já, tá, irmãos? O juízo de Deus é certo, irmãos. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Eu citei esse texto lá para a família lá da avó Recordação. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, irmãos, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanham. Percebe, irmãos? Eu estudei teologia, fiz 3 anos, estudei mais de 10 anos estudando aí. Isso tudo não é galardão lá não, viu, irmão?
Mas o que eu consegui transformar disso em produzir as coisas para Deus, isso sim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse o dom de fazer, e eu não tiver amor, eu nada seria. Porque ser cristão é estar com os outros na alegria ou na dor. Ser cristão é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes você não tem como ajudar ninguém, e tudo que essa pessoa precisa de você é um ombro para chorar, e você chora com ela, abraça. Não precisa de multidão de palavras, a gente não tem conforto para quem perde alguém, não tem palavra que substitui, irmão, não tem. Qualquer pessoa em si é insubstituível, pronto. Para minha esposa ainda foi mais difícil, porque a mesma data, né, amor? Mesma data que a Ana, a irmã dela, partiu. Então trouxe uma série de recordações para ela. Foi bem sofrido. Qualquer pessoa é insubstituível, não tem como substituir. É insubstituível. E não tem palavras que a gente possa dizer que possa trazer conforto. Num determinado serviço fúnebre, uma pessoa perguntou: pastor, por que Deus levou minha mãe? Eu falei: eu não sei. Eu não sei. Porque Deus leva as pessoas boas e as más continuam fazendo as travessuras por aí. Eu não sei. Eu acho que é porque Deus gosta das boas pessoas ao lado dele. Eu só posso me agarrar a isso. Eu não sei. Nós não temos resposta para aquilo que nós não conhecemos. Tudo que a gente sabe é o que a fé nos revela, irmãos. Amém, gente? É o que a fé nos revela. A gente fala tanta gente ruim fazendo tanta perversidade e não vai embora, e as pessoas boas vão do nosso lado. Eu não sei. Eu não sei. Por isso que eu insisto com você: procura o Senhor, busca o Senhor. Porque nesse dia você vai receber a recompensa de todo o trabalho, toda a negação de si mesmo nesse lugar. Tudo que você fez para o seu irmão, para a sua irmã, tudo que você fez para os outros. Sabe, a tua casa bonita não vai com você, teu carro bonito não vai com você, tua fortuna não vai com você, tua bicicleta nova não vai com você, tuas roupas de marca não vão com você. O que vão são aqueles tesouros que você juntou, que Jesus fala, onde a traça e a ferrugem não consomem. Todo o bem que eu fiz, um copo d'água para uma pessoa, uma boa obra, um socorro para uma pessoa, uma oração para uma pessoa, o estar junto com uma pessoa, isso é boa obra. É o que nós vamos levar, irmãos. E que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba, não toque a trombeta, fica só entre você e Deus. Claro que você não vai ter a gratidão, ninguém pode fazer as coisas pensando na gratidão dos outros, porque a gente vive num tempo que as pessoas são ingratas. Jesus disse que isso aconteceria, as pessoas são ingratas, você se doa, você se entrega e as pessoas não são agradecidas. Há exceções, é óbvio, mas não é por isso que você faz. Sabe por quê? Porque se você fizer esperando a gratidão dos outros, você vai se frustrar. Mas se você fizer fazendo como quem faz para Jesus, você nunca será decepcionado. Sabe, irmãos, você tem que ver no necessitado, na pessoa que está do nosso lado, nosso irmão em Cristo, Jesus nela. Jesus deixou claro: quando você não fez por um desse pequenino, foi a mim que você não fez. Foi a mim que você não fez. Eu estou provocando você, eu estou exortando, corrigindo, sei lá o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou querendo impactar teu coração para que você olhe para a pessoa que está do seu lado, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, porque você não sabe se vai ser a última vez que você vai estar olhando para ele. Cuide das pessoas como se nunca mais fosse vê-los. E viva hoje como se amanhã não existisse para você. Renato Russo, numa música passada, cantou essa música, tirada da Bíblia. É preciso amar as pessoas
como se não houvesse amanhã. É Bíblia. Ele cita 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ele está citando a Bíblia. O mundo sabe a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Por que só nós que somos cristãos somos cabeça dura? Às vezes a gente consegue socorrer um estranho, não consegue socorrer o da própria casa. A gente se preocupa com as pessoas de fora e muitas vezes não nos preocupamos com a pessoa dentro da nossa própria igreja. Acreditamos em qualquer palavra que qualquer picareta prega na internet. E achamos que aquilo, como prega bonito, porque tem uma igreja bonita, porque está cheio disso, cheio daquilo. E muitas vezes nós não damos a audiência para a palavra de uma pessoa simples, que não fala direito, que não tem o português correto, e que a gente julga esta pessoa. Mas, escuta, irmãos, presta atenção. Presta atenção. O mensageiro é uma coisa, a mensagem é outra. Às vezes julga a mensagem pelo mensageiro. Deus pode usar uma mula para falar. Deus está usando uma mula para falar com você nesta noite. Isso não é jogo de palavras, não, é verdade. Então a gente tem que olhar para as pessoas e entender que por mais simples que seja o discurso da pessoa, que, com estudo ou sem estudo, Deus pode usar essa pessoa. A gente é preconceituoso. Não podemos ser assim. Geralmente as pessoas que mais acusam o preconceito são as mais preconceituosas. João capítulo 5, verso 28 a 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos vamos ressuscitar, para a vida ou para juízo, para viver eternamente com o Senhor, ou para ser lançado no lago de fogo, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Quando você for fazer alguma coisa, ou for chamado, ou convidado, ou foi tocado por Deus para fazer alguma coisa, pensa nisso. Pensa que você precisa depositar na poupança do céu. Pastor João falou do dízimo. O dízimo é para a gente manter a obra, que é custosa demais, tal. Mas eu sei que a gente não vai ser cobrado lá em cima por causa de dízimo e oferta. Mas eu vou ser cobrado pela obediência ou desobediência. A palavra de Deus. Prepara-te para encontrar o Senhor seu Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 4, 7, 8, combati o bom combate. Quero repetir. Completei a carreira e guardei a fé. Percebe que não é pelo que você vive, mas é pelo final? Não é questão de começar bem, é questão de terminar bem. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Judas começou bem e terminou mal. Pedro começou bem, deu uma escorregada, conseguiu corrigir e terminou bem. Não é como você começa quando você termina. A caminhada cristã não é um tiro de 100. É uma maratona. E que você precisa constantemente estar se controlando para chegar, porque não é 100 metros, é 40 quilômetros. 42, 50. Ultramaratona é 100. Então o atleta, ele não sai que nem louco correndo. Ele vai dosando a sua força, sem muito espalhafato para chamar a atenção de ninguém. Mas de repente, quando você vai ver, ele está lá na frente.
A gente vive aqui numa maratona. Paulo diz que o corredor corre pelo prêmio que está proposto. Ele diz que desde agora a minha está guardada. Paulo está dizendo, olha, nesse momento que eu estou aqui, perto de ser morto. Paulo escreve essa passagem a Timóteo na antessala do martírio. Ele sofreria a morte pela degola, pelo incêndio que foi tocado em Roma por Nero, onde Nero culpa os cristãos, porque Nero tocou fogo em Roma, mas só não pegou na terra, no bairro onde os cristãos moravam. Então ele acusou os cristãos de terem tocado fogo em Roma, quando na verdade foi ele, louco. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Não é a coroa da vida só, é a coroa da justiça. A coroa da vida vem depois da coroa da justiça. Amém, gente? A justiça de Deus sobre você. O reto juiz me dará naquele dia em que eu morrer, que eu estiver diante dele, não somente a mim, haverão muitos irmãos comigo, ele está dizendo, haverão muitos que agora estão aqui, que virão depois, estaremos todos juntos para receber, e honestamente, amados, honestamente, tudo que eu espero na vida, é que nesse dia, do meu lado esteja minha esposa, meu filho, minha filha, meus netos, minha igreja, meus irmãos, meus pastores, aqueles que viveram esta vida comigo. Tudo que eu espero é isso, que nesse dia a gente estava lado a lado, e a coroa da justiça para ser recebida, e a gente vai poder cantar aquela canção que se canta aqui. Lá nessa canção diz, vai valer a pena. E lá a gente vai dizer, sofremos, lutamos, mas valeu a pena. Fomos acusados, perseguidos, humilhados, mas valeu a pena. Abri mão de muita coisa, de profissão, abri mão de trabalho, abri mão de conforto, abri mão de final de semana, mas valeu a pena. Cada momento, cada segundo. A decisão é nossa. Para qual tribunal queremos ir? Do juízo aos condenados ou do galardão para os salvos? Sabe, irmãos, vamos tomar a nossa querida irmã Recordação como referência. O esposo da irmã Maria morreu com 96, foi isso? Faz um ano já, não? Ou passou? Fez um ano. Quanto? 100 anos. 100 anos de idade. Isso porque ele era do norte, ele tinha uma idade que ele tinha certeza, eu fiquei sabendo dessa história, mas não sabia quando foi registrado, né? Que nem o João, né? O João pergunta para ele, quantos ele tem, ele insiste que não passa dos 60. É gato. Brincadeira. Irmãos, lutem por isso. A gente que morre, mata. Por causa de 70, 80, 90 anos. 100 anos, vai, vou ser bem generoso, 100 anos. Você já parou para pensar? Nós estamos no ano 2000 e... Você já parou para pensar que daqui a 100 anos, nenhum de nós talvez esteja aqui? Nenhum de nós vai estar aqui. Quem sabe o bebezinho das duas mãezinhas que estão na frente pode ser. Se forem fortes como for o irmão Manuel e a dona Recordação. Mas a grande verdade é que nenhum de nós vai estar aqui. Então tudo isso aqui é besteira. Tudo que conseguimos aqui é besteira. Porque nós vivemos não é para agora, nós vivemos para o depois. Amém, igreja? Pastor, a que devo comparar a eternidade? Não sei. Mas eu ouvi uma história uma vez, de vez em quando eu conto, eu quero relembrar vocês para encerrar o culto. Eu ainda estou com 15 minutos para encerrar o culto. O que seria a eternidade? Aí um sábio explicou assim. Imagine uma pedra de 150 quilômetros de altura.
e um pássaro pousa em cima desta pedra, de 1000 em 1000 anos, pousa para quê? Para amolar o bico. Só que é o seguinte, irmãos, toda vez que você usa uma pedra para amolar, a pedra vai se desgastando, não é verdade? Quando esta pedra de 150 quilômetros de altura acabar completamente, porque de 1000 em 1000 anos um pássaro pousa nela para amolar o bico, terá passado um dia da eternidade. Um dia. A gente vive por causa de 70, 80. Mas Deus, o propósito para Deus, para nós, é uma eternidade ao lado dele. Eu te digo, irmãos, tudo que nós entregarmos a Deus nesta vida, valerá a pena na outra. Ouça a palavra de Deus, busque em oração, prepare-se para o Senhor, conheça as Escrituras, ame a Jesus, entregue seu coração de verdade, cante a Jesus com paixão. Domingo é dia de celebrar o nome de quem merece toda a celebração, que merece toda a honra e toda a glória. Não abra mão deste dia, irmão, não abra mão deste culto de celebração, não abra mão da oração, não abra mão. Eu sei que profissionalmente, talvez você não possa estar na terça, ou não possa estar na quinta. Esporadicamente estamos fazendo o discipulado segunda-feira, mas depois do aniversário da igreja volta para quinta, né? Porque eu quero que meu irmão José participe. Ele folga na quinta-feira e ele foi sacrificado por causa disso, né? Então, irmãos, busque a Deus. Talvez você não possa vir, mas busque. Esse pastor, aquela pastora, esses pastores estão prontos para te ajudar, estão prontos para te orientar, estão prontos para discipular você. Vou dizer uma coisa para você. Um dia, essa senhora chamada Dona Recordação abriu a porta da casa dela para que o evangelho entrasse na casa dela. Eu fiz as contas da casa dela, da porta aberta dela. Isso é algo que eu não sei, mas Deus sabe. Da porta aberta que ela colocou na casa dela, hoje 32 pessoas receberam a Jesus Cristo, direta e indiretamente. Como, pastor? Na casa dela alguém recebeu, essa pessoa foi lá e trouxe alguém para Jesus, que foi trazendo alguém para Jesus, que foi trazendo alguém. Esse galardão está onde? Ela estava com a gente há quantos anos, Fernando? 20, 25? Quantos anos? 20 anos. Então ela abriu a porta da casa dela para nós, ela tinha 70 anos de idade. E a gente acha que não dá para fazer obra por causa da velhice? Sempre tem alguma coisa que você possa fazer pelo seu próximo e pelo seu irmão. Lembra disso, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Batismo, dia 13, aqui na igreja. Vamos ficar de pé, irmãos.